Saiu o novo trailer da segunda temporada do live action de One Piece. E mano, esse é o trailer mais recheado que a gente teve até agora. Tem tanta coisa aqui que eu vou ter que fazer uma análise daquele jeitinho, frame a frame. E como vocês sabem, eu vou dar logo a minha opinião de maneira direta e sem papas na língua. Se não tiver algo muito bom ou que eu acho que é duvidoso, eu vou falar sem medir muitas palavras. De qualquer forma, basicamente esse trailer aqui é um teaser da Baroque Works. E eu tô muito animado pra finalmente ver esses caras, uma organização que serviu como degrau pro Luffy chegar onde chegou. Mas cara, e a Robin? A internet pirou com ela e eu também. Ela tá incrível, visual, presença, poderes, tudo tá funcionando. Acertaram demais nesse cast. Dito isso, pessoal, pega seu café, deixa o like, se inscreve e bora destrinchar cada detalhe desse trailer. Bom, o trailer abre com uma tomada panorâmica do que eu acredito ser a cidade de Logtown. Dá pra ver inclusive uma base da marinha no lado direito, provavelmente a base que a Robin invade nesse mesmo trailer mais tarde. E a gente tem a narração de ninguém menos do que o do ator do Garp. Muita gente não esperava o vô de Luffy nessa temporada, mas considerando que ele apareceu na temporada 1, faz sentido e eu não tô duvidando mais de nada dessas adaptações que os roteiristas estão fazendo. Mas sinceramente acho que vai ter pouca presença dele durante a segunda temporada, porque como vocês vão ver, assim, já tá cheio de outros personagens. A gente também vê Logtown à noite em uma cena que já apareceu em alguns outros teasers anteriores. A cidade aparece toda iluminada, que marca o festival de aniversário da execução do Roger. É aqui que o Bug e a Alvida se juntarão e quase conseguirão cortar a cabeça do Luffy fora. Também é a primeira vez que veremos um usuário de Logia, vulgo o Capitão Smoker, e que o grandioso Monkey D. Dragon aparecerá. Ou seja, esse deve ser um dos momentos de ação do início da temporada. E uma outra coisa também curiosa que, como nós sabemos, a adaptação faz algumas mudanças. No momento em que o Dragon aparecer, pode ser que seja confirmada que aquele raio que veio dos céus e salvou o Luffy tenha sido dele. Porque assim, no mangá e no anime, por mais que a gente saiba, quase 99,9% não é confirmado. O live action poderia confirmar. Agora, falando da organização principal dessa temporada, o primeiro membro da Baroque Works que a gente vê é o Galdino, vulgo Mr. 3. E mano, olha essa cena dele numa caverna conjurando um espinho de cera de forma super sinistra. Gente, o Galdino no anime e no mangá é um personagem estranho. Ele é escroto durante todo o tempo dele como antagonista, mas eu nunca chamaria ele de intimidante. Mas pelo pouco que a gente vê aqui e em outras partes do trailer, o live action transformou esse cara num vilão de filme de terror. O tipo de cara que você não ia querer encontrar numa caverna escura. Inclusive, o ator que interpreta o Mr. 3 é um dos nomes mais conhecidos do novo elenco, David Dastmalchian, algo assim. É por isso que eles estão colocando ele na frente do trailer. E pelo que a gente vê, eu tenho muita expectativa pra esse Mr. 3. Ele tem a energia de um antagonista principal dessa temporada. Porque pensa comigo, alguém precisa ser o vilão principal. E provavelmente não vai ser o Aporo. O Mr. 3 parece estar sendo preparado para esse papel, enquanto o Aporo vai começar sendo da próxima temporada e o Crocodile do final. De qualquer forma, aparece várias vezes no trailer essa caverna onde o Mr. 3 está operando, e eu acho que é aqui que vai ser a luta final dele com o Luffy. Isso faz sentido porque em questão de produção, o live action tenta filmar o máximo possível em ambientes internos. É muito mais fácil do que filmar em locação externa por vários motivos. Menos CGI, mais controle, custos menores e sinceramente, se for bem feito e passar a ideia original, por que não? Agora pessoal, se eu tivesse que escolher a melhor parte, o pico desse trailer para a internet e pra mim, sem sombra de dúvidas, é a nossa maravilhosa Nico Robin. Ela tá simplesmente incrível. Visual bom, dublagem boa, poderes maneiros, uma presença de tela que não se vê todo dia. Sinceramente, a escolha de Lyra Bova pra esse papel, pra mim, tá sendo maravilhoso, pelo menos nos trailers. A gente vê inclusive aquela cena da Robin explodindo as portas de uma base da marinha que já tinha aparecido em trailers anteriores, mas agora nós vemos o que ela faz lá dentro. E mano, isso aqui é brutal. A Robin usa sua Hana Hana no Mi pra matar todos os marinheiros que estão lá. Uma de suas mãos, utilizando lá 100 flores, mata um guarda esfaqueado e faz o outro guarda atirar na própria cabeça. Gente, assim, no anime e no mangá tem muito mais ambiguidade sobre quem a Robin era antes de se juntar ao Chapéu de Palha. Ela diz que é perita em assassinato e que é a sua especialidade, mas o Oda nunca mostra isso. Nós já sabemos daquela mini polêmica sobre o nosso querido Oda nunca matar personagens do mangá. Aparentemente, o live action resolveu não levar essa fama adiante e mudaram esse pequeno grande detalhe. Também temos uma cena durante o trailer da Robin olhando pro Luffy e falando: "Você acha que é imparável? Mas seus amigos não são feitos de borracha." E a gente vê ela em plena luz do dia lá no Going Merry em um take, ó,
maravilhoso. E no final, ela ainda diz boa sorte e casualmente cai do Going Merry de um jeito muito estiloso, se eu pudesse te falar. A estrela dessa temporada, pessoal, podem anotar, vai ser a Robin. E simplesmente, essa é a Robin que a gente conhece e ama, misteriosa, elegante e perigosa. Bom, além do Mr. Tree e da Robin, o trailer mostra vários outros membros da Baroque Works. A gente vê, inclusive, a Miss Wednesday, vulgo Vivi, confrontando a Nami. E é sempre bom a gente ver mais da Vivi, afinal, vocês sabem, quem foi escolhida pra interpretar ela agora vai ter que passar muito tempo interpretando ela, porque no final de One Piece, se é que vai ter adaptação, Vivi vai ser muito importante, mas sem spoilers nesse vídeo. Dito isso, o trailer realmente coloca a Vivi como inimiga, mas se você olhar de perto, tem partes que entregam que ela vai acabar virando a casaca. E parece também que vamos ter uma luta de Vivi versus Nami, o que sinceramente é bem legal essa adaptação, uma vez que depois elas vão formar uma amizade muito profunda e bonita. Ou seja, como diziam umas pessoas porradeiras, nada melhor do que formar uma relação através dos punhos. Também nós vemos o Mr. Five em Little Garden e eu gosto muito de como ele foi adaptado, embora esses poderes de usar meleca pra explodir as coisas é tão idiota quanto no mangá. Sinceramente, a Bomba no Mi poderia ter sido usado de maneira muito mais inteligente. Também a Miss Valentine aparece usando a Kilo no Mi para tentar esmagar a Vivi e o pacto parece, assim, muito meia boca. Pra ser sincero, essa fruta também não parecia incrível no anime ou no mangá, mas sei lá, poderiam ter feito melhor. Mesma coisa da Bomba no Mi. O Mr. Nine, por outro lado, aparece lutando contra o Zoro e, mano, eu amo como ele ficou. O figurino está incrível, parece completamente fiel ao personagem. Mas a coreografia de luta parece completamente sem graça também. Não sei, não me pegou muito e também não me deu um ar de que eles deram muito foco nessa cena. Continuando, nós temos a Miss Golden Week. E aqui, cara, talvez tenha sido uma das coisas que eu menos gostei, pelo menos nesse trailer. Como sabemos, chegou a parte em que o Luffy é preso pelas armadilhas de tinta dela e aparentemente eles estão sobre um cobertor de piquenique igual que apareceu no mangá. Mas a cena que isso aqui tá sendo retratada parece que transformaram essa personagem em algo muito mais sinistro. No trailer, ela até diz pro Luffy que ele jamais vai encontrar One Piece com um sorrisinho maligno no final, digno de uma personagem completamente psicopata, que sabemos que não é o caso da Miss Golden Week. Olha, talvez seja cedo demais pra poder opinar, mas eu preciso ser sincero com vocês. A Miss Golden Week tem uma outra vibe, completamente diferente desse ser macabro que aparece. Fora que, sei lá, rapaziada, dá um take aí, editor, para ali e dá um zoom naquelas bonecas aleatórias ali, tipo, irmão, sem necessidade total. Contudo, eu preciso analisar por uma outra perspectiva. Assim, já que eles resolveram de fato retratar a Robin como uma assassina impiedosa, eles poderiam agora meio que retratar a Golden Week dessa forma aí. Só uma coisa muito importante pra vocês se lembrarem, que quando o live action faz mudanças radicais de personagens, normalmente tem efeitos colaterais. Agora vamos falar dos lugares e ambientação de cenários. E mano, quem tá no comando dessas tomadas panorâmicas está, ó, arrasando demais. A gente tem alguns takes do Going Merry chegando em Little Garden e as tomadas amplas ficaram fantásticas. Era exatamente Little Garden que eu queria no live action. Os dinossauros, a selva, a atmosfera pré-histórica, tudo está lá muito bem retratado. Mas eu vou dizer, a qualidade varia muito entre os takes amplos e as tomadas dos atores nos sets. Os sets parecem bem mais simples, mas assim, é o esperado. Também vemos o Chapéu de Palha desembarcando em Little Garden, e se você olhar de perto, dá pra ver a Vivi junto com o resto da tripulação. É um take bem rápido e sutil, você teria que literalmente ter visto o trailer pelo menos umas 20 vezes igual eu pra poder perceber. Fora isso, nós temos um take lindo do castelo de Drum. E parece que tem várias coisas acontecendo, porque o castelo está danificado. Tem inclusive uma fumaça saindo lá do meio. Achei até que seria uma maneira de nós vermos o Apuro, mas acho que vai ficar para a próxima temporada. Inclusive, inicialmente eu chutava que era o Apuro se transformando numa arma e atirando feito louco, mas igual que eu te falei, não vai ficar para agora. Inclusive eu percebi uma coisa, eu não vejo a Jolly Roger do Dr. Hiruluki em lugar nenhum. Tudo ali me parece uma bandeira genérica do reino de Drum. Então, o que eu imagino é que esse castelo de Drum é logo depois do Dr. Hiruluki explodir. Mas ao invés de acontecer do lado de fora, como foi no mangá, talvez aconteça dentro da sala do trono ou algo assim. Ou seja, essa cena aí seria um flashback, entendeu? Isso faria sentido, porque como eu disse, o live action tenta filmar o máximo de possíveis em ambientes internos. Ter o Dr. Hiruluki explodindo dentro do castelo significa muito menos trabalho de CGI colocando o castelo de Drum no fundo de toda aquela cena. Seguindo, nós também percebemos que eles, deram aquela caprichada quando resolveram fazer a Reverse Mountain. Cara, como eu disse, tem alguém muito bom nessa equipe e tá acertando sem parar nesses takes em específico. Porque assim, a Reverse Mountain aqui parece aterrorizante de navegar. O que eu especialmente gostei são os destroços de todos os navios ao redor, mostrando quantos piratas tentaram fazer a mesma coisa que os Chapéus de Palha fizeram e falharam. Agora, uma coisa que eu quero saber é se vai aparecer aquele marinheiro usuário de Akuma no Mi e a Nami vai dar um chutão nas pernas dele, mandando ele, de vala.
Continuando, temos alguns outros detalhes importantes que eu notei. Tem uma cena de ação do Luffy esticando seus braços usando algum tipo de habilidade enquanto ele tá navegando através da Reverse Mountain. E isso é bem legal, porque, sinceramente, eu não gostei de todos os efeitos que eles usaram na primeira temporada. Parecia que eles não tinham ainda só acertado a mão, mas esse take em específico, pelo menos parece que eles deram uma evoluída. Ah, uma coisa que eu acho que eles poderiam ter cortado é a cena com o Mr. 13 e a Miss Friday, os chamados Unluckies, que é aquela lontra em cima do Abutre atirando no Sanji. Tipo, eu sei que são personagens canônicos com sua importância na organização, mas não acho que perderia muito ter cortado, inclusive era um gasto a menos. Também, logo em seguida a gente vê o Igaran e, meu Deus, ele parece ridículo e o que é maravilhoso, porque o Igaran no anime e no mangá sempre teve um dos designs mais exagerados possíveis. E também é super engraçado ver as armas saindo do cabelo dele enquanto ele canta. Resumindo, eu amo o que tá acontecendo aqui, porque sinceramente, se você vai fazer algo, faz até o fim, e quando o live action faz isso, geralmente dá certo. Por último, a gente vê a tripulação olhando pra uma luz muito brilhante, e dado que eles estão com as roupas de Whiskey Peak à noite e pelo horror nos rostos deles, meu palpite é que esse é o momento em que a Robin explode o navio do Igaran. E sabe de uma coisa? Como isso daqui é o live action, eles poderiam manter simplesmente o Igaran morto diferente do mangá, afinal, como eu falei lá no início, eles não estão afim de seguir a mesma ideia do Oda de não matar personagens. Portanto, recapitulando, isso ainda é um teaser, provavelmente vamos ter um trailer completo daqui a um tempo. Mas no geral, foi bem legal, só com algumas cenas que eu removeria ou que eu daria mais atenção. De qualquer forma, de fato, o live action de One Piece é muito bom em fazer trailers, não é à toa que eles estão recebendo uma bolada pra isso. No fim, as minhas considerações são as seguintes: se você não gostou da primeira temporada, não tenho certeza se alguma coisa aqui vai fazer você mudar de opinião. Mas se você gostou da primeira, a segunda parece ser a continuação e escalação muito sólida de tudo que você gostou. E eu sinto que se eu assistisse esse trailer sem saber de nada sobre One Piece, a insanidade de tudo que tá acontecendo com essa velocidade tão surpreendente me fisgaria o suficiente pra querer conferir. E no final, esse é o ponto do live action, não é mesmo? Trazer pessoas novas pra conhecer esse mundo maravilhoso que todos amamos. Eu tô bem otimista e muito ansioso, porque eu quero muito assistir com a minha esposa. Mas e vocês? Deixa aqui nos comentários, o que você achou desse trailer? A Robin tá tão boa quanto todo mundo tá dizendo? Tá sim. Você gostou da direção mais sombria do Mr. 3 e da Miss Golden Week? Também quero saber. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de conferir esses mangás que estão aqui embaixo que vocês podem pegar, ó. Promoções maravilhosas tanto pra você quanto pras pessoas que você quiser presentear. Tamo junto, Hashira falando, vazando, e eu fui.